Você já ficou tão irritado com alguém que desejou o pior para essa pessoa? Já se pegou pensando, essa pessoa merece sofrer pelo que fez? Já sentiu aquela raiva ardente que faz você querer vingança? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você não está sozinho. E hoje eu quero contar uma história que mostra que até os discípulos mais próximos de Jesus lutavam com esses mesmos sentimentos. Era um momento crucial no ministério de Jesus. Ele havia tomado a decisão firme de ir a Jerusalém, sabendo exatamente o que o esperava lá: sofrimento, rejeição e morte. A Bíblia nos diz que ele manifestou firmemente o propósito de ir a Jerusalém. Para chegar lá, Jesus e seus discípulos precisavam atravessar uma região complicada, Samaria. E aqui precisamos entender um pouco de história para compreender o que estava prestes a acontecer. Os judeus e os samaritanos se odiavam profundamente. Esse ódio vinha de centenas de anos de história, preconceito e divisões religiosas. Para os judeus, os samaritanos eram traidores, mestiços que haviam se casado com estrangeiros e corrompido a fé. Para os samaritanos, os judeus eram arrogantes que se achavam superiores. Esse conflito era tão intenso que muitos judeus preferiam dar a volta, fazendo um caminho muito mais longo, só para não passar por território samaritano. Mas Jesus não fazia isso. Ele estava disposto a atravessar Samaria. Jesus enviou mensageiros à frente para preparar sua chegada em uma aldeia samaritana. Eles precisavam encontrar um lugar onde Jesus e os discípulos pudessem descansar e se alimentar antes de continuar a jornada. Mas quando os samaritanos daquela aldeia descobriram que Jesus estava indo para Jerusalém, eles se recusaram a recebê-lo. A rejeição foi clara, direta e intencional. Não queriam nada com alguém que estava a caminho da cidade sagrada dos judeus. Imaginem a decepção dos discípulos. Eles haviam caminhado muito, estavam cansados, com fome, precisando de um lugar para descansar. E agora enfrentavam essa humilhação pública, essa rejeição hostil. Foi então que dois dos discípulos reagiram de forma explosiva. Tiago e João, aqueles dois irmãos que Jesus havia apelidado carinhosamente de Boanerges, filhos do trovão, mostraram exatamente por que tinham esse apelido. Eles se aproximaram de Jesus com uma pergunta que revela o que estava acontecendo em seus corações: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Vocês conseguem sentir a raiva nessa pergunta? Tiago e João não estavam pedindo permissão para dar uma lição de moral ou fazer uma pregação severa. Eles queriam destruição literal, queriam chamar fogo do céu para queimar aquela aldeia inteira. De onde veio essa ideia? Provavelmente eles estavam lembrando da história do profeta Elias, que em 2 ocasiões mandou descer fogo do céu sobre seus inimigos. Se funcionou para Elias, devem ter pensado, por que não funcionaria para nós? Mas havia um problema enorme com esse raciocínio. Tiago e João estavam confundindo zelo religioso com vingança pessoal. Estavam disfarçando sua raiva e orgulho ferido como se fosse defesa da honra de Deus. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? Quantas vezes justificamos nossa raiva, nossa amargura, nosso desejo de vingança com argumentos religiosos? Essa pessoa precisa aprender. Isso é justiça. Deus não vai deixar barato. Mas reparem na resposta de Jesus. Ele se voltou e os repreendeu. Em alguns manuscritos antigos, Jesus até disse: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Que contraste poderoso! Os discípulos queriam destruição. Jesus queria salvação. Os discípulos queriam vingança. Jesus queria misericórdia. Os discípulos queriam fogo consumidor. Jesus queria amor transformador. Jesus estava ensinando uma lição fundamental sobre o verdadeiro caráter do reino de Deus. O caminho de Jesus não é o caminho da violência, da retaliação, da vingança. É o caminho do amor, do perdão, da graça. E isso fica ainda mais impressionante quando lembramos do contexto. Jesus estava a caminho de Jerusalém para morrer. Ele sabia que em poucas semanas seria traído, torturado e crucificado.
Ele tinha todos os motivos do mundo para estar irritado, defensivo, vingativo. Mas não, ele escolheu o caminho do amor até o fim. E estava tentando ensinar isso aos seus discípulos, mesmo quando eles não conseguiam entender. Jesus simplesmente passou para outra aldeia. Não trouxe fogo, não proferiu maldições, não fez discursos raivosos sobre a ingratidão dos samaritanos. Ele apenas continuou seu caminho, mantendo seu propósito de chegar a Jerusalém. Esta história nos ensina lições profundas que precisamos aplicar em nossas vidas hoje. Primeira lição: a rejeição é parte da jornada. Jesus foi rejeitado. Os discípulos foram rejeitados. Nós também seremos rejeitados às vezes. Isso não nos dá direito de buscar vingança. Segunda lição: nossos sentimentos de raiva não são automaticamente justificados só porque somos cristãos. Tiago e João eram discípulos de Jesus, mas ainda assim estavam errados em querer destruição. Terceira lição: Jesus nos chama a um padrão mais alto. Não podemos responder ao ódio com ódio, à rejeição com vingança, à ofensa com retaliação. Somos chamados a amar, perdoar e seguir em frente. Quarta lição: o propósito de Jesus é salvar, não destruir. Mesmo quando as pessoas nos rejeitam, mesmo quando somos maltratados, precisamos lembrar que Jesus veio para salvar almas, não para destruí-las. Talvez você esteja hoje carregando raiva de alguém que te rejeitou, te magoou, te tratou mal. Talvez você esteja desejando que essa pessoa receba o que merece. Talvez esteja esperando que Deus traga punição sobre ela. A história de Tiago e João nos lembra que esse não é o caminho de Jesus. Ele nos chama a perdoar, a amar nossos inimigos, a orar por aqueles que nos maltratam. E isso não é fraqueza. É a força mais poderosa do universo. É o mesmo amor que levou Jesus à cruz, onde ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tiago e João aprenderam essa lição. Anos depois, João se tornaria conhecido como o apóstolo do amor, escrevendo repetidamente sobre amar uns aos outros. A transformação foi real, e a mesma transformação está disponível para você. Você pode deixar a raiva consumir seu coração, ou pode permitir que o amor de Cristo o transforme. A escolha é sua: fogo destruidor ou amor transformador. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir sobre o amor de Cristo, e se inscreva no canal Jesus é Luz. Até a próxima!